meus bruxos, começando mais um Rivotril direto aqui do quintal do Larica na Brasa. E hoje, nossa última gravação do ano. Hey! Uma das últimas, né, Perrone? Hoje ainda tem gravação aí o dia todo, mas é isso. Por isso que a gente tá temático, todo mundo de vermelho. Cores natalinas. Agora tipo eu liguei, ó. Temático, eu fiquei, cadê meu vermelho? Eu tô de verde também, tá bom. Tem tudo a ver com a árvore de Natal. É, com a rena. Bom, antes disso, né, antes da gente anunciar a nossa convidada, eu queria mandar aí um agradecimento especial para os nossos patrocinadores. Delis Food Service, que tá aí em 80% do mercado nacional, viu? E você pede em um dia, chega em até 24 horas aí na sua casa, no seu estabelecimento, na sua hamburgueria, na sua padaria, enfim. Para o que você precisar, você pode parcelar em até 3 vezes no cartão de crédito. Não, já sabe, né? Acesse o QR Code aqui, ó, e faça o seu cadastro. E lembrando que também atende pessoa física e pessoa jurídica. A gente tem que lembrar disso daqui. E também mandar um abraço muito forte aí para quem? Para o nosso querido iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil. Você aí, restaurante, quer saber todas as melhorias que o iFood está fazendo aí por vocês? Tá sempre aqui, ó, nesse QR Code que tá aqui do lado. Bom, e sem mais delongas... Sem mais delongas, a nossa convidada, Amandinha Magalhães. Essa sou eu. Amandinha Magalhães, que tá aí por trás de toda a operação do hambúrguer perfeito. Sem você, nada seria, né? Eu sou o cérebro. Fabrício é o Pink. Ou é o contrário, eu não sei quem é isso que... aí é isso mesmo, né? Então tá bom. Ele aparece mais do que eu, bem mais. Ultimamente eu tenho aparecido em alguns conteúdos, principalmente receita, a gente tem feito muito junto. Mas eu estou muito mais na produção, assim, de conteúdo, negociação com as marcas e ele aparecendo. E como é que surgiu isso daí na vida de vocês? Foi um assunto em casal ou... Eu fui engolida por um projeto que já existia, na verdade, né? Eu conheci o Fabrício em 2014. Uhum. O Hambúrguer Perfeito surgiu em 2009. Ele tinha lá, começou com Twitter, Blogspot. Tinha um grande objetivo com esse projeto, que era comer um hambúrguer de graça um dia, quem sabe. É real. Quantos anos ele tinha, Amanda? Ele tinha 26 quando começou. 26. 26. Ele vai fazer 40 agora, o Hambúrguer Perfeito vai fazer 14, veja bem. Olha só. E aí ele começou assim... falando de hambúrguer na internet. Nessa época a gente não se conhecia, mas estava surgindo o Destemperados, que era um portal de gastronomia, começou no Sul. Hoje eles foram comprados pelo Zero Hora e tal, mas eles tinham food hunters espalhados pelo Brasil e eu era food hunter no Espírito Santo. Olha então só. Eu também já escrevia sobre comida na internet, sem conhecer o Fabrício, e visitava restaurantes e fazia review, tirava foto e tal. Você era do Espírito Santo? Eu morava lá. Eu já morei em 6 estados no Brasil. Você é da onde, para começar? Eu sou mineira. Mineira. Sou mineira. Apesar de ter saído de lá, da minha primeira mudança de Minas, foi com 3 meses de idade, eu sempre fiz questão de dizer que eu sou mineira, porque eu acho que tem a ver não só com o local onde eu nasci, mas com a forma como eu fui criada, as relações que eu tenho com o estado, por causa da minha família, com a comida mineira, com os costumes e tal. E aí fui morar no Pará. Morei numa reserva florestal. Sua família foi para lá? Foi. Meu pai trabalhava numa mineradora, meu pai e minha mãe. E aí eu morei 8 anos numa reserva florestal, uma cidade de 4.000 habitantes. Nossa. E eu acho, assim, uma Mas maravilhoso, né? A infância surreal, que você assim. teve. A minha sala era uma oca, né? De índio, assim. Gente, uma cidade muito pequena. E a loirinha do olho claro. E aí tinha muita gente vindo do Brasil inteiro, né? Os filhos dos executivos que foram para implementar esse projeto lá. E muita gente que foi para operar o projeto. Então, isso era enriquecedor, assim, num grau... Cada um com sua cultura, né? Cada um com sua cultura, vindo de um lugar diferente do Brasil, com costumes diferentes, com classes sociais diferentes, raça, tudo, assim, era demais. E era muito legal. Eu só tenho memórias maravilhosas. Nossa, sua escola era na mata, tipo super enriquecedor. Quando eu mudei, a cidade ainda não estava pronta. Então, eu morava numa casa de madeira, numa vila funcional, até que a cidade mesmo ficou pronta. Uhum. E aí fui para a cidade, para a casa construída, assim, de alvenaria. De alvenaria mesmo. E fiquei lá até os 8 anos.
Depois Nossa, morar fui numa pro vila Maranhão. quando criança, imagina Que louco, que da né? hora. Que Putz, louco. nossa, Pé no deve ser chão. demais. Coisa Brincar que- de... Não tinha brinquedo, provavelmente. Ah, a gente fazia, Era, assim, então, né, quando isso não que é o tinha- mais legal. E essa também é muita história da minha família, né? Mesmo quando eu ia de férias para casa da minha avó, eu não tenho nenhuma lembrança da minha avó, de presente de Natal, assim, um brinquedo super moderno, barulhento e tal. As minhas lembranças, no Natal eu ia e a gente brincava de finco, que é não sei lá se Não brinca aqui em sei São o que Paulo. que é. Pega um toco de madeira, super perigoso, não façam com seus filhos pequenos. Mas você pega um toco de madeira e coloca um prego na ponta. Nossa. E aí você faz uns desenhos no chão. Tá. E aí você precisa acertar o alvo jogando o finco de cima do ombro. Então você fica em pé e arremessa o negócio e E ele finca acerta na o terra. pé. Funciona depois que chove, né? Que aí a terra tá um pouco compactada, é mais úmida e tal. Mas é esse tipo de brincadeira que eu super lembro da minha infância. Quando eu morava no Pará, a gente jogava taco, bete, sei lá, Bete, bete taco. altas, depende da cidade. Mas a gente brincava muito na rua depois da chuva. Porque lá chove todo dia, né? No meio Todo da dia, floresta. 5 horas da tarde. Então, o horário de brincar era depois da chuva. E lá, as pessoas no Pará... Eu tenho muitos amigos meus que são paraenses, né? E a grande coisa que eles falam é assim... Marca as reuniões depois da chuva. Assim, é um horário. Todo mundo porque entende, ninguém se atrasa. É tipo uma Acabou de chover, tempestade, você sai. né? É tipo, cai o mundo, né? E aí, é muito, assim, eu acho que muito de quem eu me tornei de paladar mesmo, a construção do paladar, esse processo todo passa Super rico, né? Porque... pelos lugares onde eu morei. Porque eu fiquei 8 anos no Pará, depois fiquei 6 no Maranhão, São Luís? São Luís, aí 11 no Espírito Santo, em Vitória. Aí saí da casa dos meus pais, fui A para o Rio diplomata do estudar. Brasil. Aí fui fazer uma especialização no Rio e trabalhava numa empresa que tinha um escritório no Rio e um em Belo Horizonte. E aí surgiu uma vaga no escritório de BH. Eu quis voltar para Minas, assim, eu queria ter a experiência de morar em Minas adulta, assim. Sempre disse que eu era mineira, mas nunca tinha morado. Aí fui para lá e de lá eu vim, porque eu estava fazendo mestrado na PUC e transferi para a USP. Foi quando eu vim para São Paulo. Você fez mestrado do quê? Comunicação corporativa. Eu sou publicitária de formação, inicialmente, e fui especializando em marketing, comunicação integrada, sempre na área de comunicação, as minhas especializações formais. E seu paladar deve ser super rico e, tipo, não deve ter estranheza, né? Porque... Bom, a Alice está com 2 anos e meio, né, minha filha, e eu faço muito esse exercício com ela, assim, né? A introdução alimentar dela... Vários amigos falam, ela come os negócios que eu não como com 40 anos. Eu falo, exatamente, você não come 40 anos porque você não comeu antes. Exato. E eu tenho claramente assim, a noção de que o paladar não retrocede. Então, quanto mais repertório eu der para ela agora, ela, obviamente, vai ter gosto. Eu prefiro sabores mais ácidos ou mais doces, ou mais... né? Eu tenho alguma coisa que me agrada mais, mas você consegue, eu acho que, ir construindo isso e detectando a complexidade. Que eu te falei, porque se você está próximo de um alimento que você nunca comeu na vida, você tipo, não vou querer experimentar isso. E para você deve ter sido super natural, né? Para mim sempre foi. Eu gosto muito, uma coisa minha que eu faço super questão de passar para a Alice, de tentar comer mais coisas que existem na natureza. Assim, a medicalização dos alimentos, para mim, é um negócio surreal. A pessoa falar assim, mas eu descobri que tal coisa faz bem, então eu vou fazer uma cápsula dessa coisa. Gente, tem peixe, por que você tem que comer uma cápsula de ômega 3, sabe? Eu sempre fico pensando assim, as coisas já existem na natureza e a gente está num país que tem uma gastronomia tão rica, uma variedade de ingredientes tão surreal. Sim. E aí você tem que ficar... no Pará tem muito disso, vitamina né? C, óleo de não sei o quê. Como uma castanha. Tem um monte de coisa que já tem. Gente, não estou dizendo que assim, você está doente, não pode tomar remédio, que em alguns casos específicos você não precisa suplementar, mas se as coisas já existem, né, a gente tem essa possibilidade, eu acho que a gente explora pouco. No Pará tem muito isso, né, de chás medicinais e banhos também. Eu acredito muito em banho também. E aí tem muitas ervas que a gente... Cara, o que a gente usa no dia a dia é muito pouco perto do que a gente tem, né? A gente usa, sei lá, alho, cebola, salsinha, é o que todo mundo usa em casa, mas a quantidade de coisas que tem... O cheiro verde não, o coentro é estranho. Meu pernil de Natal tá lá. Nossa, eu amo coentro. Eu não uso salsinha. De coentro. E a maioria
Quer dizer, aqui em São Paulo, né, que eu vejo mais o pessoal reclamando sobre o coentro, né? Pô, experimenta. Eu amo, Tenta, eu né? amo. Vai. E aí você foi parar, então, E aí, quando eu vim pra cá, no Destemperados. aí eu tava no Destemperados, escrevendo. Quando eu vim pra cá, conheci o Fabrício. Em que momento você conheceu o Fabrício? Você sabe? Você tá Ai, você querendo quer que eu a história entregue? romântica? Você quer o romance? É, Você não quero sabe? queremos Não sei. romance. Ah, foi assim. Quando eu cheguei aqui no estúdio, eu perguntei, tem cachorro? Porque eu vi latindo na vizinha. Eu tenho fobia de gato e cachorro, assim, animais domésticos. Até um pouco pela forma como eu fui criada, eu acho que a gente está ocupando o lugar deles. Eu não tenho que ficar interferindo na natureza dessa forma. Eu só preciso respeitar, na minha cabeça, o lugar é dos animais. Não quero mal eles de jeito nenhum. Mas animal doméstico, eu não tenho afeição assim mesmo. É bem difícil para mim lidar. Eu tenho... Espera a sua filha crescer. Hoje só te já digo isso. ela é alucinada por cachorro, tá? Já bem mais Que a minha já controlado. quer um coelho, um gato ou um furão. Então, Pode escolher, tá? meu Deus. Mas quando eu mudei para São Paulo, eu ia dividir casa com umas amigas e uma delas tinha gato. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa muito rápida. Fui procurar uma terapia cognitivo-comportamental para tentar, assim, cara, ela vai me ensinar alguma técnica que eu vou conseguir conviver com esse bicho, porque Hipnose. Só se for. o que for, eu não sei o que vai ser, mas eu preciso aprender. Aí ela, no dia da primeira consulta, ela falou, então, quero que você faça esse exercício de respiração aqui e baixa o Tinder. Aí eu, beleza. E baixa o Tinder. Aí eu cheguei na consulta na semana seguinte, falei, então, daí fiz os exercícios, estava ali o Tinder. Eu falei, não baixei, né? Tipo, achei que você estava me zoando. Aí terminou a consulta, hoje eu quero que você faça uma lista de como você se sente quando você enfrenta, né? Quando tem medo e tal, e baixa o Tinder. Eu falei, o que essa mulher quer? Aí na terceira semana, eu cheguei em casa e falei com as minhas amigas, tava eu e mais 4 tomando vinho Ela e queria tal, assunto, trocando eu ideia. acho, lá, né? Eu falei, você não acha que a mulher pensou, essa mulher não tem problema, né? Eu vou arrumar alguma coisa para ela se ocupar. E baixa o Tinder. Aí a gente Ela tava em queria 5 assunto lá, amigas. ela queria que ela trouxesse conversa, né? A gente tava em 5 tomando um vinho e tal. Eu falei, gente, a mulher tá enchendo o saco. Vamos baixar agora todo mundo? Só pra Todas gente ver o que solteiras. rola. É só todas pra você solteiras. não se sentir culpadona sozinha. Era isso, né? Eu tava com receio assim, aí eu não queria muito assumir que eu ia baixar o negócio. E foi bem no começo do uso, né? Super no começo. Aí eu conheci o Fabrício. Ele tava lá. Ele estava lá no Tinder. Ixi, mas tava já meses, tava curtindo a vida Já doidada. sabia como Você já funcionava. sabe qual é o corte. Conheci o Fabrício do hambúrguer perfeito no Tinder. Putanheiro, né? Tava lá, tipo. E aí ele me chamou pra sair numa terça-feira, eu fiquei puta. Falei, que filho da... Olha só. Não podia. Lógico, os dias nobres já estão ocupados, né? Sobrou uma terça-feira, ele vai a me chamar pessoa pra casada sair. Nem se liga nessas coisas. Aí ele fala que não, que dia de semana é melhor pra sair em São Paulo, E as é o coisas estão golpe, menos né? Hoje o cheias. golpe Aí é eu, esse. Eu falei, eu tenho que contar pra sua mulher que eu saí, que aconteceu alguma coisa, que ela vai ficar enchendo meu saco. Aí foi por isso que aí eu saí. Saiu na terça-feira Saí com numa ele. terça-feira. Vocês foram fazer o quê? Comer A gente foi no 12. A gente comeu carne, não comeu hambúrguer. Mas daí a gente saiu pra comer e era Dia dos Pais no fim de semana. Depois ele falou, ele não chamou no fim de semana porque ele ia viajar pra ficar com os pais no interior. E aí depois Toda família e eu pensando que E era... aí, depois da primeira saída, vocês engataram? A gente não nem conta assim, tipo, tipo, você conheceu nesse dia, começou a namorar nesse dia. O dia que a gente se conheceu já é o dia que a gente começou a viver junto. Tipo, daquele dia pra frente já tá valendo. Tem 8 anos e Que meio amor à já. primeira vista, esse Total. Tinder. E olha como é doido, a gente fez a faculdade ao mesmo tempo, né? Em cidades diferentes. Eu fiz em Vitória, ele fez em Taubaté. E a gente cursou os períodos juntos, Ele mesmo fez curso. publicidade também, né? A gente participou de vários congressos, a gente esteve no mesmo lugar junto em vários momentos. A gente estava num Intercom em Belo Horizonte, na mesma sala, assim, sem nunca saber, Olha assim, só. tipo, Não sei lá, tinha 10 Tinder anos naquela antes. Não tinha Tinder, né? Era pra ser, então. E aí, quando a gente se conheceu, eu lembro que o Instagram do Hambúrguer Perfeito tinha 3.000 seguidores. Ele falava, você curte cozinhar também, então o dia que você fizer alguma coisa que tem a ver com hambúrguer, aí tira uma foto, posta, ou escreve a receita. Eu lembro que a primeira que eu escrevi foi um chips de batata doce que eu fazia. Na verdade, desidratava batata doce no micro-ondas. Ele falou, pode ser uma entrada legal para a gente dar dica para a galera que não quer fritar em casa, para comer com hambúrguer. Aí eu escrevi e falei, gente, já escrevo frutos temperados mesmo, né? Era meio...
E aí, nessa época, o Destemperados falou, não dá para você escrever. Ou você vai ter que, toda vez que for em Vitória, produzir bastante conteúdo e ter. Ou você não vai poder continuar, porque em São Paulo a gente já tem uma galera. Falei, então não vou continuar. Fiquei meio com aquele tempo livre, assim, falei, vou começar. Falei com o Fabrício, pode deixar que eu vou postando. A gente vai sentir como que é. Aí, 1 ano depois, a gente tinha 30 mil seguidores, né? Bom, naquele momento... Já era um negócio? Já rentabilizava? Bem pontualmente, rolava uma ação ou outra. Hambúrguer de Já, a gente já comia de graça. Nessa época, você fazia o quê? Fora isso daí era que você ocupava seu tempo livre. Eu trabalhava com produção cultural, com desenvolvimento de projeto para lei de incentivo. E depois eu fui para uma farmacêutica. Tá. Fui trabalhar na área de comunicação em uma indústria farmacêutica. Fiquei até 2017. A gente tinha feito um combinado, assim, a gente ficou noivo em 2016. E aí, naquele momento, a gente sacou que era a hora da gente decidir se o hambúrguer perfeito viraria um negócio ou se ele seria um hobby para sempre. Porque o volume começou a aumentar de marcas procurando a gente para anunciar, para fazer campanha, de lugares convidando a gente para comer. E a gente tinha que ficar fazendo malabarismo, porque tinha 1 hora de almoço corporativo, então, às vezes, era um lugar que só abria no almoço, e aí tinha que fazer caber naquela 1 hora, um ia ou ia o outro. A gente falou, cara, agora a gente precisa fazer. Eu tinha acabado de ser promovida, e aí a gente... Difícil, então, né? né? Aí a gente ia se casar, assim, ficou noivo em agosto, a ideia era casar em agosto do ano seguinte. Agosto, só que foi, né? Agosto foi tipo de dezembro. Mas olha o golpe. Olha o golpe. Aí, em dezembro, a gente falou, um dos dois precisa parar o que está fazendo e tocar o hambúrguer perfeito. Vamos tirar um ano para a gente fazer esse teste. Um para, o outro segura a onda. Eu tinha acabado de ser promovido, então era ele, né? o Fabrício ia parar e eu ia continuar no corporativo. Qualquer coisa, a gente empata as contas. Acabar de comprar um apartamento, imagina. A gente tinha acabado de comprar, eu falei, eu consigo pagar o financiamento, as contas básicas. Era assim, aquele apartamento que vocês estavam perto da minha casa? perto da sua casa, no centro ali de São Paulo, na Bela Vista. Aí a gente tinha ali, dava para empatar as contas. Ali vocês já moravam juntos? Vamos arriscar. A gente comprou para morar junto. Eu morava num flat nessa época que a gente ficou noivo. Quando a gente tomou essa decisão, ele falou, então a primeira coisa que a gente vai fazer você vem morar na minha casa, que ele morava numa casa que era da família dele. Diminuir os custos, né? Vamos diminuir os custos. Para de pagar o flat, vem morar aqui em casa. E daí eu falei, tá, e o plano de saúde? Eu dei um golpe. E o plano de saúde, como é que vai ficar? Porque você vai sair, você vai ficar sem plano. Eu vou ver como que é lá na empresa para eu te colocar como dependente no meu plano de saúde. Mas precisava assinar. Aí teve que fazer a união estável. Aí eu falei, olha, precisa fazer a união estável. Aí, só que o meu irmão é advogado, o irmão dele também falou, união estável, casamento, mesma coisa. Mesmo, né? Então vamos casar, né? Daí a gente casou em março. Antes do que seria... Antes do agosto. Antes de chegar agosto. E aí a gente casou e esse ano a gente tinha tirado... A ideia era o Fabrício ficar 1 ano dedicado exclusivamente ao hambúrguer perfeito. Depois desse ano, a gente avaliar se dava para tocar só assim ou se ele voltava para o mercado. Mas em agosto desse ano eu saí também e aí o hambúrguer virou mesmo o nosso negócio principal. Legal. Quando eu saí, a gente começou a planejar a abertura da The Burger Store, que aconteceu 1 ano depois. A The Burger Store é sua? A The Burger Store, tá lá. No contrato tá o meu nome. O Fabrício não... Ele não aparece? No contrato social, não. Bom, eu sou mas sócia você tem lá. o contrato A gente tem contrato do casamento. Enfim. Mas eu sou... Quando a gente pensou na The Burger Store, foi assim. A gente tinha começado... The Burger Store, para quem não conhece, é um empório. É o primeiro empório dedicado exclusivamente a hambúrguer que tem no mundo. A gente pesquisou pra caramba, a gente pesquisou lojas fora... do Brasil, a gente pensava se a gente trazia um modelo de negócio, a gente criava alguma coisa. Nesse meio tempo, a gente lançou os bonés do hambúrguer perfeito, porque o Fabrício queria usar bonés para gravar os vídeos. A internet estava começando a viver mais fortemente esse movimento de que todo mundo que produzia conteúdo precisava produzir alguma coisa de conteúdo em vídeo. Só foto no Instagram, só texto no blog, precisava entregar vídeo. E aí ele queria os bonés para aparecer nos vídeos.
A gente criou, eu falei, cara, se a gente fizer uma loja que seja tipo uma Imaginarium, só que só de hambúrguer, onde a gente venda coisas que são úteis, mas também coisas que são presenteáveis e tal. Porque a gente estava vendendo os bonés na internet, estava indo bem. Aí o China, ele tinha acabado de fechar o bar, estava perto de fechar o bar que ele tinha, que era o Bar Ponto. E eu e o Fabrício, a gente adorava lá, tanto que a gente se casou lá. A gente casou no civil e depois o China fez um almoço lá para a nossa família, no meio do dia, porque a gente gostava dos drinks de lá e tal. Aí a gente marcou de almoçar com o China quando eu saí da empresa. A gente começou a planejar isso. Ele falou, cara, eu tô com uma ideia, mas só dá para viabilizar se for com vocês. Eu queria abrir um açougue, mas só de hambúrguer. Aí a gente falou, cara, a gente quer abrir uma loja de produtos, assim, mas só de hambúrguer. Só de hambúrguer. Vamos juntar. E nós dois sabíamos, assim, que a gente tinha uma demanda por curso que era grande. Falou, cara, vamos tentar fazer isso tudo no mesmo lugar. E foi assim que a gente começou a planejar e chegou no modelo de negócio que a gente criou, assim. Então, tem tudo para quem quer fazer hambúrguer em casa. Tem uma escola de hambúrguer, né? Cursos assim, que a gente profissionalizantes, consegue fazer cursos. para amador também. A gente consegue fazer evento corporativo de gente que quer ter essa experiência de cozinhar. Cozinhar é que tem uma coisa que a gente sacou também, tem muita gente que quer ter uma experiência que seja, eu vou falar de trabalho em equipe, eu não quero, tô cansada daquelas dinâmicas em sala de hotel. Sim. Aí leva a galera para lá e fala, um faz o molho, um faz a maionese, tá vendo? Se um errar o ponto, se um atrasar aqui, faz a gente consegue fazer essa dinâmica. Né? Total. Precisa estar funcionando coeso e tal. E a gente tem muito evento assim lá também. Então, foi um modelo de negócio que super rolou, assim. Funcionou bem. A gente está abrindo agora... Quando que vai ao ar, meu Deus? Não, pode falar que vai. Dá tempo, eu acho. Dá tempo? A gente vai abrir a segunda loja agora em janeiro. Vai dar tempo. Aonde, Amanda? No Santo Mercado. É um mercado onde em Santo Amaro. Santo Mercado, Santo Amaro. No Santo Amaro. É a segunda loja. Um modelo um pouco mais enxuto. Vai ser só a parte de empório. A gente não vai ter lá a cozinha de produção. É isso que eu ia te perguntar. Vamos lá. Vocês estão num bairro nobre de São Paulo ali. Isso. Né? Ali próximo a Vila Nova, Itaim e Biriri Bororó. Hoje, o modelo de negócios que vocês criaram é para um nicho um pouco mais seleto, né? Hoje na nossa atual situação, né? Tá funcionando? Funciona, porque a gente tem alguns públicos, na verdade, que a gente atende. Tá. Então, também, alguns momentos está mais quente para um lado, às vezes para outro. Por exemplo, durante a pandemia, o meu ticket médio para o cara que faz hambúrguer em casa, no começo da pandemia, caiu. Porque todo mundo estava com medo de gastar dinheiro, não sabia o que ia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo precisava comer mais em casa. E não tinha delivery também. E os deliveries ainda estavam batendo cabeça. Tá. Aí a gente entregava kit básico, pão, carne e queijo. Meu Legal. ticket para esse público caiu porque, na experiência na loja, eu consigo falar, Perrone, você gosta de qual hamburgueria? Eu tenho um molho aqui que parece com o que você usa lá, porque você não leva uma cebola caramelizada. A gente consegue, fazendo essa venda consultiva, não é nem que a gente fica empurrando o produto, é a gente tentar captar o que a pessoa gosta e oferecer as coisas que tem a ver, que ela nem sabe que ela poderia levar lá. Também, né? E aí, para quem está em casa, leva um abafador, uma espátula e tal. Isso caiu no começo. Depois que a galera viu que ia ficar em casa mesmo e começou a perceber que, já que eu não vou sair, eu vou gastar dinheiro para ter experiências boas em casa, meu ticket cresceu pra caramba nisso. Agora, com a reabertura dos restaurantes, voltou a cair. Então, são momentos. Em compensação, muita gente percebeu que bastava, no meio da pandemia ali, bastava ter um delivery que ia vender. Agora as pessoas começaram a perceber que elas precisam fazer um negócio muito da hora. Agora não está mais... É exatamente isso. Aí os meus cursos estão bombando. Porque a galera que abriu de qualquer jeito precisa... Então, é um modelo de negócio que vai... Como eu atinjo, né? Assim, tanto o basicão, que quer fazer cheeseburger em casa no almoço para as crianças, e o cara que quer transformar a biboca dele numa rede... tem um investidor que quer crescer, quer fortalecer a identidade, eu consigo falar com todo mundo no meio desse caminho. E a gente escolher esse ponto, lá no começo, a gente, podia ter aberto em qualquer outro lugar, com um aluguel mais barato, meu custo de operação ficar menor, mas a gente queria
criar Então, um negócio que fosse aspiracional. Então, mas na verdade, Amanda, a gente tem que pensar o seguinte, vamos entender o seguinte, o que vocês hoje proporcionam é uma experiência gourmet, é uma experiência, né? Não é a mesma coisa de eu ir no mercado, Não é. comprar um pão de hambúrguer, uma bandejinha de carne e um pepino em conserva, um molho qualquer e etc, e etc. Esse não é um molho Não, qualquer, eu já não. vou te falar. Tá, calma. Ó, É que eu vou pegando aqui o que eu tenho na mão. O que eu quero falar é o seguinte, o modelo de negócio, ele foi amarrado para um público que procurava uma experiência. Sim. Assim como as pessoas hoje, por exemplo, que vão fazer um curso com você, não é um curso barato. Não. É um curso com pessoas qualificadas, é um curso que você traz ali professores e pessoas que ministram o curso que tem uma certa relevância, né? Diferente, por exemplo, de você fazer um Senac. Você vai fazer um Senac, cara, é um XYZ que está te dando aula ali e você nem sabe quem é, né? Então, mesmo... Mas é o Senac também, né, Perrone? Vamos lá. O que tem o Senac? Senac é o Senac, pô. Senac é um É profissionalizante, sim, uma das maiores mas o que é, instituições sim, aí. mas É uma instituição grande, mas é um Senac, mas é genérico, eu mas é acho. genérico, Sim, não é tem isso. nome, não tem um nome, um Ele professor. não é, assim, super especializado em determinadas categorias, que foi o que a gente conseguiu criar lá. Tanto é, por Até exemplo... porque vocês estão dentro de todas as redes, enfim, vocês comunicam com as hamburguerias e entendem as necessidades tanto do Exatamente. público, que é o de casa, quanto do se profissional. você né? procurar hoje não, né? Na época que eles abriram, tinha um curso ali de hambúrguer no Senac, que eles ensinavam hambúrguer de costela, hambúrguer de salmão, hambúrguer... Não sei, cara, isso aí já passou faz anos, né? Exatamente. Isso morreu, né? Então, mesmo sendo para um nicho mais elevado, o pessoal, eu vejo que o pessoal deixa de pagar uma conta de luz para ir fazer um curso na The Burger Store. Mas aí não é... Nossa, Perrone, Foi agora pesado, né? não. Não, mas o que eu... Polêmica Tudo bem, isso. vamos lá. Vamos. Mas... O que eu quis dizer, Amanda, é que assim, as pessoas, mesmo não sendo para um público C e D, as pessoas fazem questão Mas de estar aí, ali. a forma como a gente... Eu acho que tem muito a ver com a forma como cada um escolhe gerenciar a própria vida. E você vai lá criando o que é essencial para você, o que é mais importante, entendeu? Às vezes esse cara tá deixando, sei lá, de viajar com o filho nessas férias. Isso, pronto. Porque ele vai usar a grana que ele recebeu do 13º e das férias Pra fazer o especializar, curso ali. porque ele acha que é um modelo de negócio que ele pode transformar aquilo num negócio que pode ser bom para a família. E aí é uma escolha que ele fez naquele momento, é um né? investimento, né? Realmente, a gente recebe lá. Tem gente que parcela o curso em 12 vezes. Sim, tem gente que paga à vista. Tem gente que paga à vista e leva 2 funcionários. Assim, tem todas Tem pra as todo realidades, mundo. tem para todo mundo. Mas a gente, o que eu estava falando da questão aspiracional é que tem o ponto, porque uma pessoa que está em São Paulo, que está longe, ela fala assim, cara, eu tenho cliente que sai do extremo da Zona Leste e vai lá comprar. Eu tenho um outro que vem da Zona Sul para comprar. Talvez, se eu tivesse aberto essa loja no extremo da Leste, o cara de Itaim não ia lá comprar. Não ia. Entendeu? Uhum. Então, escolher o ponto foi super estratégico dessa forma, assim, para que a gente... Agora, eu posso abrir em qualquer lugar. Porque aí Você já agora fez o eu nome. tenho assim, cara, os malucos saíram lá do Itaim, e olha como eu tô com moral. Agora vai ter uma loja aqui no Limão. Isso. Agora vai ter uma loja aqui em Itaquera. Agora eu posso abrir loja onde eu quiser, porque eu consegui criar e construir uma marca forte. E na sua cabeça, Amanda, quando vocês criaram a The Burger Store, era um tiro no escuro, né? Porque não era Totalmente. não era um produto validado, né? Tem muitas coisas que nasceram mais ou menos da mesma concepção e não dá certo. Mas aí tem o time que a gente escolheu para montar o negócio. A gente se associou ao China, que é um cara de cozinha, formado, com muita experiência, com muito conhecimento técnico. A gente, como plataforma hambúrguer perfeito mesmo,
A gente sabia que a gente não podia fazer um negócio mequetrefe, que a gente precisava entregar um negócio que fosse uma puta experiência. Porque a gente está há mais de uma década falando que não basta você fazer um bom hambúrguer, você tem que entregar uma boa experiência para o seu cliente. Eu não podia entregar um negócio que fosse mais ou menos. Sim, é o seu nome que está lá, né? Então tudo isso a gente batalha muito para conseguir construir na The Burger Store, para proporcionar essa experiência para as pessoas e para entregar produtos, cursos e coisas que realmente... Por isso que eu falei da venda consultiva. Eu não quero que a pessoa vá lá e fale assim, ela foi disposta a gastar R$80 porque ela queria comprar, sei lá, um kitzinho para fazer cheeseburger e mais um molho. Eu prefiro que essa pessoa não ache o molho, que ela gaste 75, que ela gaste 60, ou não ache um produto, ou tudo que ela precisa caiba num budget menor do que o que ela se propôs a gastar, do que eu ter um vendedor que obriga essa pessoa a pagar 120 e ela nunca mais vai voltar. Porque depois ela vai ficar falando, puta merda, cheguei lá, aquela menina me empurrou um molho, tá aqui esse trambolho na minha geladeira agora, nem gostei tanto. Eu prefiro que você fale, caraca, eu ia comprar um molho lá e ela me falou que esse aqui era igualzinho o molho que eu gosto lá do Cabana. Ela tinha razão. Vou voltar lá e vou comprar outro. Então, é muito mais esse caminho que a gente trabalha para fazer, para o negócio ser mais perene também. Porque não adianta, você faz um negócio que... Fidelizar o cliente, abre, né? bomba, Tá, aí você estoura e, de repente... tá na hype, já era. Já era. Não, tá certo. E outra, né? Esse cliente satisfeito vai comentar com um monte de gente. E o insatisfeito mais ainda. A The Burger Store já tem 4 anos, metade da vida e na pandemia. Vista a realidade da maioria das empresas do Brasil, a gente pode dizer que é um negócio bem sucedido. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. E algumas pessoas tentaram abrir, algumas copiaram mobiliário, assim, com riqueza de detalhes. E não rolou. Mas aí não rola, sabe por quê, Amanda? Porque eu vejo que é a mesma coisa que as pessoas fazem quando elas tentam copiar alguma comida de algum lugar que bomba. Não é só a comida, né? Não é só o mobiliário. Se fosse isso, qualquer um ia fazer Qualquer um brownie, ia... chuchar um Magnum e... Porque isso é super instagramável no Paris 6 e um monte de outros lugares tentam fazer e não rola. Não rola, entendeu? Porque tem toda ali, é uma série de coisas, é uma engrenagem. Né? E é verdade, né, também. É uma verdade. É uma verdade. Ali tem a cara do Fabrício, ali tem a cara do China, tem o mobiliário, tem o lugar que é muito bonito, muito bem estruturado. Mas é um conjunto de coisas que talvez se você tirar uma peça, fica o negócio fica capenga. Né? Por exemplo, vamos lá, amanhã o Fabrício dá na louca lá e fala, puta, não quero mais isso aqui para mim. E deixa só na mão do China. Talvez não funcione. O contrário também não. Ou o contrário também não. Entendeu? Ou então, por exemplo, de repente, vocês resolvem mudar, repaginar o negócio. Às vezes é uma coisa que parece um detalhe, mas é aquele negócio que é a luz do teu negócio. Que às vezes é a essência, né? É a essência. Que é um grande desafio para a maioria dos negócios identificar qual é. Muita gente abre o negócio pura e simplesmente porque vai dar dinheiro. Me falaram que se eu abrir esse tipo de negócio dá dinheiro. Então, mas não funciona assim. Só que você não tem aquilo assim, você não tem interesse às vezes pelo assunto, ou você não tem afinidade, ou é um tipo de negócio... Tem um monte de gente que fala assim, vou virar blogueira. Porque é fácil. Glamorização né? É fácil, né? É super fácil. Vou pegar meu celular então, aqui e começar agora a fazer um vídeo. Então, mas ninguém sabe como funciona por trás, né? Assim, sobre isso. O tempo que você tá lá, você postar um vídeo, Lari, de uma receita lá, 15 minutos. Cara, eu fiquei 2 horas gravando horas, essa né? biromba. Não é só quanto tempo você ficou gravando, mas roteirizando, comprando. Quanto tempo você ficou pensando nessa receita, estudando, aí você vai buscar livros, você vai buscar outros vídeos, você vai buscar outras receitas que você já fez, aí você vai testar um negócio que não vai dar certo, aí, vou ter que ajustar isso aqui. Assim, 15 minutos é o que está publicado lá. Teve um cara que falou que... Aliás, para você, meu bem. Que eu lia, era só reproduzir o livro, que eu tinha o livro de receitas embaixo, que era só isso. A profissão de youtuber é muito fácil. É muito fácil. Eu não sei como que é o workflow do Fabrício, né? Mas, por exemplo, todos os meus vídeos, de um tempo para cá, todos eles são roteirizados. É que a gente tem, por exemplo, a Invasão, a gente já tem um roteiro base que a gente faz, que é o nosso principal quadro no YouTube. Então, esse, eu não altero muito a dinâmica, porque a gente entendeu até o fluxo, quanto tempo eu conto de história, quanto tempo eu mostro de hambúrguer e tal, esse já...
a gente tenta criar quadros, assim, e seguir um roteiro dentro daqueles quadros. E alguns, quando a gente vai lançar, a gente fica testando coisas diferentes. Você até comentou que a gente começou a fazer uns de receitas. A Vigor convidou a gente para criar... Pode falar a marca, né? Pode. Vigor, eles são super bacanas Por também. favor. E aí eles nos convidaram para criar receitas, porque eles queriam mostrar... O uso do produto. De vários. Porque a gente pensa muito De coisa, no queijo só processado para hambúrguer. E tem mas várias eles têm outras muitos coisas. outros queijos. E como a gente pode usar isso dentro do universo das hamburguerias? E aí eles falaram, a gente começou a pensar, cara, como que a gente pode mostrar isso, mas num formato que é um pouco diferente do que a gente está mostrando outras receitas e tal. E aí eu comecei a aparecer mais por causa desses vídeos. Eu achei do caralho. E aí são momentos diferentes, porque tem os vídeos, o Se Vira nos Três, por exemplo, que é um outro vídeo que a gente faz, um outro conteúdo de receitas, que aí a gente dá vários produtos da Seara e o convidado tem que escolher 3 e se virar e criar alguma coisa ali na hora com esses 3. Esse a gente grava na cozinha da The Burger Store. Tá. Os da Vigor a gente está gravando na cozinha da nossa casa. Então a gente vai criando roteiros e categorias assim, né, de vídeos para tentar dar identidade e mostrar, eu aparecer também mais nos vídeos. Traz identificação, né? Total. Porque a gente também vem de um momento, e aí eu comecei a perceber isso visitando as hamburguerias com o Fabrício, que a gente sempre pensa no hamburguero como um cara barbudo, gordinho, tatuado, careca, a maioria. O Fabrício está fora dos hamburguerias, só tem careca. É por isso do boné, né? Por isso que eles usam boné. E aí eu comecei a perceber que, cara, toda hamburgueria que a gente ia, era o cara e a mulher dele que estava cuidando do administrativo e o cara aparecia na cozinha. Ou tinha a mãe que era sócia, ou ele tinha uma chapeira que era foda e ela que comandava a mesma chapa, o cara só ficava ali aparecendo. Então, isso também, a minha vontade de aparecer também surgiu disso, de mostrar, cara, eu tô aqui representando toda essa galera que eu sei que está trabalhando. Uhum. E isso foi mudando um pouco, é muito doido, porque no nosso YouTube o público era 90% homem e 10% mulher. E como que é agora? 70-30. Então, mas uma Ele está caminhando para uma mudança. O meu é a mesma coisa. Mas se você pegar, Amanda, se você pegar canais de sucesso, onde o marido, por exemplo, apresenta e a esposa é a que filma, e tem uma troca, né? Que a gente fala que é o projeto Família Doriana. Cara, isso engaja demais. Mas é a realidade, assim. Eu tinha muita preocupação quando o Fabrício estava fazendo stories. Eu sempre ficava assim, eu não acredito que você pegou esse jogo americano que estava aqui na mesa desde o café da manhã, cheio de farelo de pão, e abriu o hambúrguer aqui, sabe? Mostrou a sacola do lado e tal, na hora de comer. Não é possível que você vai fazer isso na hora do almoço. Mano, assim, troca, né? Falava, a nossa casa é assim. A gente tomou café, saiu correndo para resolver um negócio na loja, eu cheguei agora junto com o hambúrguer, é o que a gente vai gravar. Eu tinha muito essa preocupação estética, visual, assim, de... Hoje eu já tô numa assim, ó, arrasta os brinquedos da Alice pra lá. Depois de ser mãe, né, meu bem? Faz aqui, ó. Aqui é o que dá, tudo bem, vamos fazer. Não que eu não tenha essa preocupação, mas eu entendi que isso também faz parte da realidade da nossa casa, da nossa família, e é o nosso jeito de trabalhar, e é o jeito que a maioria das pessoas trabalha. E essa sua inserção dentro do projeto do YouTube, né, de você começar a aparecer, e foi uma forma de desafogar um pouco o Fabrício, né, para deixar ele um pouco mais... Ou você realmente é uma coisa que você almejou? Não, nunca foi um negócio que eu pensei assim, uma hora eu vou começar a aparecer e tal. Nunca foi. Começou muito para tentar dividir com ele, porque eu sempre estive mais na produção. E aí, quando a gente entendeu que a gente já tem alguns quadros, alguns modelos que já funcionam, eu consegui gravar, ajudava a desafogar. E tem uma outra coisa. O Fabrício sabe fazer um excelente hambúrguer e um puta churrasco. Enfim. As outras coisas não é um cozinheiro. Esquece. Mas ele posso falar que não é... Não estou falando mal, mas é você uma realidade. cozinha. E eu sempre cozinhei. Tá. Sempre. A minha avó, lá em Minas, era banqueteira de interior, daquelas que fica tratando as galinhas, os porcos, aí encomenda de milhares de salgados, centenas de bombons, bolo de casamento.
Então, eu vivi muito isso na minha infância. A minha mãe cozinha muito bem. Todo mundo na minha família gosta de cozinhar. Meu irmão, que bom, então, né? bizarro, assim, excelente cozinheiro também. Minha irmã só deixa garantir a cerveja gelada. Tem que ter alguém, cada um cuida, né? Da família. E o meu pai toca violão. E o meu pai toca violão. Então, cada um no seu quadrado. Cada um na sua responsabilidade ali. Mas a gente sempre cozinhou muito em casa. O fato de a gente ter morado em tantos lugares fora, assim, de longe da nossa família, também fizeram com que a gente tivesse a nossa casa como um lugar de confraternizar, de receber gente. Minha casa sempre foi cheia. Meus pais sempre preferiram que, em vez de eu sair, ir para bar, ir para casa de alguém, sei lá onde que essa menina tá, chama seus amigos para vir para cá. Porque eu ia chegando nas cidades e eu não tinha, assim, aquele histórico de, meu amigo desde a alfabetização. Né? Quando eu mudei adolescente para Vitória, meus pais falavam, melhor trazer o povo para cá do que eu vou conhecendo, já fico de eu vou olho, descobrindo, né? não conheço o pai, não, imagina, Verdade. né? Não sei como é que é a família dessa pessoa. E aí, sempre minha casa foi cheia, a gente cozinhando e fazendo as coisas juntos, e descobrindo e testando muito isso, da gente trazer referências de culinária dos outros lugares que a gente tinha morado. Então, meu pernil que está marinando lá para o Natal, está numa Amanda, você pasta está falando tanto coentro desse com castanha do pernil que você Pará. vai ter que mandar uma Vou ter que mandar sobrinha pra no dia você, né? 25 O para Perrone nós. tá querendo ir lá passar o Natal também. Não, Tô eu não achando. vou estar aqui no Natal. Mas eu fiz tipo uma pasta assim, de coentro, castanha do Pará, e uns outros temperinhos, gengibre e tal. E aí é isso que vai... Fez um todo mundo fala que é tudo igual, as comidas de Natal, aí eu gosto de fazer Pronto, vamos diferente. inovar, né? E, Amanda, dentro desse novo conteúdo, né? Por que não foi receita, né? O Hambúrguer Perfeito nunca foi de receita. Nunca foi um canal de receita. Agora que vocês estão introduzindo. A gente mostra algumas, Sim. E para ter, da onde você busca criatividade e tudo isso, né? É muito mais da demanda, observar a demanda. Eu acho que o fato de eu e o Fabrício sermos comunicadores é uma das coisas que faz diferença para o Hambúrguer Perfeito ter as características que tem. E a gente conseguir alcançar um público e continuar crescendo como uma rede aí multiplataforma. Pô, a gente vai fazer 14 anos, né? É bastante tempo para você pensar que o negócio tá aí e ele vai mudando, mas a gente entende que ele está cada vez melhor. A gente não acha que a gente já está naquela fase de declínio, assim. Mas tem muito a ver com o fato da gente não parar de estudar a comunicação e o consumo de comunicação. Como é que as pessoas querem receber informação? Vocês se reinventam. A escolha de ir para o YouTube, a forma de produzir conteúdo em vídeos curtos. Agora porque é uma eterna transformação e te vira, né? Mas isso tem muito da gente ser da área e ser meio incansável de ir testando e entendendo as plataformas e até adaptar a linguagem dos conteúdos para cada rede. Porque muita gente fala assim, eu já faço vídeo para o YouTube, eu tenho conteúdo muito legal lá que vai super bem, é só eu pegar isso e jogar no Instagram. Não funciona. Não funciona. Então, assim, o que você vai cortar? Que tipo de trilha você vai usar? Você vai ter locução? No YouTube, as pessoas geralmente assistem vídeo, tem mais tempo para assistir, mesmo que elas assistam acelerado, elas estão mais atentas. No Instagram, 70% das pessoas assistem sem áudio. Então, você precisa legendar. Parece detalhe, assim, mas... Parece besteira, mas não é. Isso já mudou a forma como você vai produzir conteúdo para uma plataforma para outra. E eu acho que essa é uma das forças do Hambúrguer Perfeito, assim. Uma das principais. É a gente entender como as pessoas querem consumir conteúdo dentro de cada plataforma. E a gente está preparado para entregar conteúdo nesse formato. Isso também é o que eu acho que nos fortalece como uma ferramenta de divulgação para marcas fortes. Hoje a gente tem 14 patrocinadores, né, fixos, assim, que eu tenho contrato anual. A gente está começando o ano agora com todos os patrocínios do ano anterior renovados. Nenhuma marca no meio do caminho falou, beleza, legal, foi legal o job, mas vocês não conversam comigo. E alguns contratos a gente mudou no meio do caminho. Alguns negócios a gente falou... a gente tinha previsto fazer vídeos desse jeito, mas a gente entendeu que mudou. Se você quer falar com o consumidor final, isso aqui a gente vai ajustar e vai fazer desse jeito. E se você quer falar com o dono de hamburgueria, então eu vou transferir um pouco do que eu tinha previsto de conteúdo para Facebook, Instagram, TikTok, eu estou jogando ele para o YouTube e a gente também não tem nenhum problema de ajustar isso
Vai trocando a roda com o carro andando, né? É o que dá pra fazer. Mas porque os conteúdos realmente mudaram. Por exemplo, de repente surgiu o colaborativo. E que eu acho uma puta sacada, né? Porque a gente acaba também ganhando do público dessa marca, enfim. E aí, muita gente fala assim, tem que fazer collab com quem é bem maior que você. De jeito nenhum. Depende, né? Às vezes é menor, mas ele conversa muito com o seu público. Então, aquilo vai te trazer um engajamento, uma interação super legal para um público, que é novo, que ele não te segue ainda, mas que ele tem muito fit com você, com o seu negócio. Às vezes você faz uma collab com um perfil de milhões e é miado. E Amanda, como que você foi cair no pessoal do Florescer? Então. Tava rolando esse rolê. O Perrone é o que aí? É peito de peru? Chester. Pode? Come Chester? Não como aves. É mentira. É peito de peru. Eu fiscalizei quando eu cheguei. Ela já... Mas peito de peru come? Não, é tender. É tender. Isso. E eu até fiquei meio... Eu até falei, putz... Nossa, que sorte que ele pegou o tender. Você pegou a esmo, né? Porque a gente nem conversou. Não conversamos. Não, mas eu cheguei aqui eu já ia cozinhar pra você. Aí o Perrone, tá bom. Eu não como aves, não tomo café. Eu sei que isso depõe contra a minha origem mineira, mas eu não tomo café. Você bebe, Amanda? E eu sou desse jeito sem tomar café, imagina. Você bebe? Eu bebo. Bebe? É que eu fiquei um tempo meio sem beber agora, porque eu fiquei grávida, amamentei muitos anos e tal. Foi um negócio, mas agora eu tô retomando. Eu não gosto de beber socialmente, Perrone. Não? Não. Você gosta de beber pra se acabar? Assim, eu não bebo com frequência, nunca fui de... Mas quando bebe é pra se acabar? Vamos tomar uma taça de vinho, não me chama. Uma taça não me chama. Tem que se acabar? É assim, pode chegar aqui em casa e já tem 4 garrafas. Nós vamos bebendo sem hora pra ir embora. Eu não gosto de beber assim... é só um aperitivo, daqui a pouco a gente vai sair pra jantar. Aí eu prefiro nem beber. Começa, nem né? começa. É pra ter a ressaca no dia seguinte. Nossa, gente, não, eu não tenho mais ressaca, né? Agora eu fico com dengue no dia seguinte. Bom. Eu falei, como assim, gente? Teve uma época que eu tinha ressaca, agora eu bebo num dia e fico com dengue no outro. Gente do céu, como acaba, né? Pelo amor de Deus. Depois que eu parei de amamentar, teve um dia que eu bebi assim, eu, Fabrício, um casal de vizinhos nossos em casa, vamos jogar buraco e tal, pedimos uma costela e a gente tomou 6 garrafas de vinho em 4 pessoas. No outro dia eu falava, eu não sou ninguém, por que eu fiz isso? Quê, né? O que tá acontecendo? Alguém precisa olhar essa criança? Já passamos por isso. Já. Nossa, não, tá... Ô, Amandinha, e no meio disso tudo você resolveu criar aí um projeto só para mulheres? Então. Com mulheres. Com mulheres, para mulheres, por mulheres. Não tinha problema, né? Tava procurando. Não, tava tranquilo. Tava muito de boa. E aí, mas lembra que eu falei que eu comecei a ir nos lugares e ver que tinha muita mulher nos rolês? E essas mulheres estavam muito ocultas. E aí teve um dia que a gente fazia podcast ao vivo. Hoje a gente faz gravado, mas a gente fazia ao vivo. Teve um dia que o Fabrício precisou dar um curso fora de São Paulo. E alguém precisava botar o podcast no ar, porque a gente tinha contrato com o patrocinador. Eu falei, vai tranquilo, eu vou fazer. Certo. Só que eu pensei... Desculpa. Quem eu vou convidar? Vou chamar 2 amigas. Aí eu liguei pra Dani, que na época ainda estava no Old Man. Hoje ela tem o Ofício Good Guys. E a Aline, da Jones Burger, Nápoles e Japão. Falei, migas, me ajudem. Não estou convidando vocês para participar, eu estou pedindo socorro. Estou intimando, né? É o seguinte... Nossa, mano, vocês vão comer uma pizza rapidinho, muito foda, cara. Pizza natalina, que eu vi, de tender com cranberry. Eu falei, vamos comigo no podcast, porque eu preciso botar no ar. Só porque a gente precisa cumprir essa agenda. Aí elas toparam e... Foi muito doido, porque durante o podcast começou a entrar gente no chat e falar, mano, eu tô me vendo nas falas de vocês. Começaram a trocar um monte de mensagem, assim. Falei, vamos fazer o seguinte, tem uma galera falando aí que tá se identificando. Eu vou criar um grupo no WhatsApp, porque a gente já tinha um grupo de nós 3. Se você, quem quiser, quem estiver assistindo e achar que tem alguma identificação que a gente pode ajudar de alguma forma, me chama lá no Instagram que eu mando o link desse grupo. Hoje são 2 grupos lotados. Só de mulheres. Só de mulheres. Tem 1 ano e meio, que começou esse negócio. Mas de gente que começou a falar, cara, aquela hora que você falou que às vezes eu tinha vontade de chorar no banheiro. Ai, eu adoro mel, hein?
Eu tinha vontade de chorar no banheiro. Eu choro no banheiro até hoje, todo dia. Como é que você faz para lidar com isso? Aí a gente falou, cara, tem muita gente. E tem alguns problemas que são muito característicos das mulheres. Eu entendo que tem vários caras que também gerenciam os negócios e têm filhos e cuidam da mãe doente. A responsabilidade é diferente. Tem um monte de coisa. Mas, assim, existe um negócio... E aí, o Perrone não tem filho. Tem filho, né? Então... Tem, mas não tem. Tenho, mas não tenho. Eu tenho eu tenho um que eu criei desde os 3 anos, que é meu enteado, o Pedro. E tenho uma de 22 anos... Que é sua filha que eu descobri, sanguínea, que eu descobri há pouco tempo. Mexicana. Que é a Ilana. Então ele não passou pela parte difícil mas o que eu ia dizer é que, assim, eu acho, sempre falo isso, que a parentalidade, assim, quando um casal tem um filho, a gente está num projeto em que os dois precisam estar 100% entregues. Não existe isso de que é 50-50. Uhum. Os dois têm que estar 100% naquele projeto. Mas isso muitas vezes tem a ver com a forma como você distribui o tempo. Primeiro que os dois estarem entregues já não é a realidade da maioria. Eu e o Fabrício, a gente tem isso, essa parceria, assim, é muito clara e a gente troca muito. Esses dias você vai ficar gravando. Terça-feira à tarde, não pode marcar gravação. Se o Papa quiser gravar com você, não pode. É o dia que eu fico no ateliê. O Fabrício é muito paizão, né, cerâmica cara? o tempo inteiro. Ele é muito paizão. Aí, eu sempre, quando alguém fala assim, mas, ele é um paizão... ou até hoje, devo ter dado na Alice uns 20 banhos. A Alice tem 2 anos e meio. Ele já não é muito paizão. Quem dá banho no Fabrício todos os dias... No Fabrício? No Fabrício? Quem dá banho no Fabrício todos os dias é a Alice. E a Alice e o Fabrício dá banho nela. Quem dá banho no Fabrício é a Alice. E quem dá banho na Alice é o Fabrício. Pronto. Eles tomam banho juntos desde que ela nasceu. Ele faz muita questão, porque ele fala, você queria muito amamentar. E ele me deu todo apoio, eu amamentei a Alice até os 2 anos e meio. Uau. Ele sempre foi super assim... Eu vou te dar todo o suporte para que isso aconteça. Mas o banho é um momento que eu quero que seja meu e dela, assim. Porque igual vocês têm a amamentação, eu vou ter esse momento. Beleza. Aí todo mundo fala assim, o Fabrício faz isso, que demais. Ele é um paizão. É, um paizão. Se eu desse banho na Alice todo dia, alguém ia me falar que eu sou uma mãezona? Ia falar que eu não tô fazendo mais que minha obrigação, entendeu? Acabou com o glamour do Fabrício. Não é que eu acho que, assim, nós dois somos uns puta pais, assim. A gente faz tudo o possível para que ela seja... Eu sei que ele é fora da média. Eu acho que é isso que você quer dizer. Ele não é um cara... que te deixa tudo para você. De jeito nenhum. No que diz respeito à divisão de tarefas, de horários. Ele está sempre disponível, ele faz tudo. Porém, existe uma coisa chamada carga mental que não é dividida. Não existe essa divisão da carga mental meio a meio. Eu posso dizer que eu vou para fora de casa... porque eu vou fazer minha atividade, vou pra cerâmica, porque eu venho gravar o podcast. Tipo, agora ele tá passeando no shopping com a Alice, foi levar ela pra andar no trenzinho do Papai Noel, não sei aonde. Mas ela tem um horário pra tomar um remédio... Não vai lembrar. Que eu tenho que avisar antes, eu tenho que comprar o remédio, eu tenho que conferir se tá dentro da mochila, e eu mando uma mensagem na hora dizendo, pode dar agora. Lembrando, são 10 gotas. Essa eu tô ligada no que é isso. Assim, tomou banho? É isso. Essa carga mental... Trocou de roupa? Escovou o dente? Eu acordei um dia de madrugada e falei assim, putz, eu não arrumei a mochila da Alice pra escola. Normalmente eu arrumo à noite. Falei, Fabrício não vai saber arrumar isso. Se me acontece alguma coisa no meio da noite, como é que ela vai pra escola? Olha a cabeça da mãe. 3 da manhã. Eu falei, será que eu levanto e arrumo a mochila ou vai ser pior? Porque alguém vai acordar, ou ele ou ela. Eu vou mandar mensagem para ele. Só para você saber, caso precise arrumar a mochila da Alice algum dia, o que tem que ir na mochila é isso. Do nada, não é porque precisou no dia seguinte. Não, mas enquanto eu não sosseguei, enquanto eu não... Para saber que ela estaria bem assistida, sabe? É óbvio que mas já teve mochila aqui em casa que não tinha calcinha ou não tinha uma meia. Então, tipo, não pense em tudo, na boa. Essa equidade aí ainda não existe. Da carga mental não existe, isso realmente... E a gente tá numa configuração diferente, né? Assim como você, eu trabalho com meu marido em casa. Mas a maioria das famílias, né, saem para trabalhar e, assim, quem que vai levar pro médico? A criança está doente. E às vezes, assim, o pai leva no médico, que a mãe marcou, que a mãe conseguiu horário, ficou implorando para a secretária, sabe?
Que a mãe já mandou para a médica antes quais são os sintomas, o que teve, já monitorou a febre. Então... É diferente, tá? Na verdade, eu vou deixar aqui o papo feminino, né? Porque estão botando os homens aqui. Não é isso, é mais a sociedade do Conversem que os homens. aí, comam, fiquem à vontade. Isso tem menos a ver com os homens... Alguns com querem, cada homem. Tem menos a ver com cada homem e mais a ver com o coletivo. Sim, do que a gente teve até hoje. Nós fomos criados e como as coisas foram conduzidas até hoje. Exatamente. Acho que a gente está caminhando aí a passos lentos para um processo de deixar isso normalizado, mais equiparado, e normalizar o cara que dá banho na filha. Beleza, que ótimo. Cara que acorda e fala, deixa eu olhar o que tem na dispensa, já que eu vou sair para correr no parque, na volta eu passo no supermercado. Sabe? É sobre isso. Mas aí é um processo. É outra coisa, né? Enfim, aí você pensando nessas necessidades e aí, com das tudo mulheres... Isso, a gente entendeu que valia fazer um evento que fosse feito por mulheres e feito para mulheres. Para as mulheres. Que a gente conseguisse abordar assuntos também como esses assuntos. Mas a gente falou, por exemplo, coisas que estavam muito relacionadas a negócio, então formação de preço, gestão de tempo, marketing, produção, montagem de cozinha, mas a gente também falou... a gente teve um depoimento bem bacana, assim, da Soraya, que venceu um câncer de mama. Então, a gente falou sobre cuidados com a saúde. A gente conseguiu trazer questões de inteligência emocional que eram muito pertinentes ao universo das mulheres. Então, olha, eu gosto assim. O Léo também sempre come lá. Mas tem que comer, pô. Eu não posso comer. Pô. Ah, tá aberto, ó. Vou experimentar com esse molho pode? aqui. Não posso, tem queijo. Molinho aqui, ó. Do hambúrguer perfeito, colaboração com a Hella, né? Isso, a gente queria criar um molho que não fosse nem ketchup, nem mostarda, nem maionese. Ele foi pensado inicialmente para comer com hambúrguer, mas é um molho que, mano, assim, super versátil. Sei lá, dá vontade de jogar no estrogonofe, qualquer lugar. Vou botar na pizza, gente. Eu gosto bastante, principalmente a bordinha, assim, depois você ir chuchando no molho. Boa ideia, boa ideia. Sabe de uma coisa? Eu vou revelar uma coisa. Momentos de tensão. Não, momentos de tensão não. Eu tive as minhas desavenças com o Fabrício, mas eu nunca deixei de comprar a Hella do hambúrguer perfeito, mesmo que não no meu nome, né? Pelo menos eu sou apaixonado pelo aquele currywurst. É muito foda. Nossa, aquilo é muito foda. E o único lugar que eu achei, assim, que vocês querem os outros aí na mesa? Eu abri todos, tá? Esse ranch é bem gostoso também. E esse molho, para mim, da Hella, do currywurst, era o único lugar que eu encontrava era no hambúrguer perfeito. Cara, tem uma coisa pra gente, assim, dessa parceria com a Hella, que é super legal. Eles são uma empresa alemã, gigante, e eles estão no Brasil, tem uma fábrica aqui, e a gente recebeu muitas críticas quando a gente postou esse molho ranch, muita gente falando, vocês falam tanto de produto artesanal, e de repente vocês estão falando de um molho que é industrializado? E aí, é muito doido como a gente é mal educado, no sentido de faltar educação mesmo, não de ser grosseiro. A gente não sabe a diferença do que é... Tem o que é industrializado e tem o que é ultraprocessado. Tem um monte de coisa que a gente come que é lixo, que é mega processado, que quase nem é comida de verdade. E tem as coisas que são industrializadas e são minimamente processadas. Elas são industrializadas para garantir estabilidade, para ter mais validade. E para poder vender numa gôndola de um mercado e você comer. Porque isso aqui, por exemplo, tem uma pasta de jalapeño que se eu misturasse na cozinha da minha casa e botasse num vidro, ia durar 3 dias. Porque ia azedar. Não ia. Tem que ter um conservante, Ele precisa ter. Ele precisa passar por um processo de industrialização que às vezes é a adição de um conservante, às vezes é a atmosfera modificada, extração de oxigênio, pode ser um monte de coisa. Mas a industrialização não necessariamente tem a ver, né? Com uma e aí tem um ruim. monte de gente falando, mas é que aqui minha hamburgueria é super artesanal, então isso não vai entrar. É super artesanal. Você sabe de onde está vindo o óleo que está batendo sua maionese? Não é porque você está batendo a sua maionese que isso é super artesanal. Ele pode ter um monte de coisas industrializadas no processo. E até meio que impossível, né? Porque como não vai ter nada industrial, né? Frigorífico também é uma indústria. É que, na verdade, as pessoas levam as coisas a ferro e fogo. E, às vezes, elas não sabem nem o que estão falando.
Essa é a realidade do negócio. É só pra encher o saco, né? Não, é que hoje a gente tem aí os chefes de plantão no YouTube, né? Tem um monte de chefe de trás de monitor, que só sabe dar opinião e não sabe nem o que estão falando. É só desse jeito que faz, o original não é assim. É isso. Tanto faz, a gente tá no Brasil pra conseguir um ingrediente X. Tem coisa que não tem como. Lá, pesto. Mas você acha pinhole em qualquer esquina? Qualquer um pode pagar? Não, quanto que custa? Primeiro, quanto você acha? Quanto que custa? Assim, não é um negócio acessível. Não. E aí, o que eu gosto muito dessa linha, assim, dessa ideia de pensar, cara, o que dá pra fazer? Adaptação, né? Manjericão eu não tenho com fartura, mas eu tenho coentro aqui na minha região. Funciona. Você já tem uma folha, né, verde escura ali pra fazer o negócio. Ah, eu não tenho pinhole, mas eu tenho castanha de caju. Beleza. Nozes, castanha de caju, castanha lá, do Pará. Que tem, né? E vai fazendo o negócio. Seja feliz, né? Não tem regra, né? Não tem regra. Eu acho que é isso. A culinária não tem regra. Vale usar essas referências de receitas que são clássicas, que já existem. Sim, você pode ensinar a clássica e falar, olha, você pode substituir. Mas às vezes você não fala da substituição. Ótimo, obrigada. Ficou gostosa? Boa. Às vezes você não fala da substituição e as pessoas levam muito a ferro e fogo, né? Eu notei isso, que antes eu não falava substituições e aí tem aquele, pô, mas vai ficar bom se eu colocar isso? Vai ficar bom? Cara, então hoje eu me preocupo de dar substituições, né? Às vezes eu faço um pesto com pinole e falo, olha, você pode fazer com castanha, você pode fazer com isso, com aquilo, mas às vezes também enche o saco, né? Aquela pessoa que vem no teu vídeo só para falar abobrinha. Tem Acontece bastante. Tem. No hambúrguer perfeito, a gente nem... Até, eu acho que a gente sofre pouco com hater. Eu acho que... Primeiro que o Fabrício é bonachão, assim, as pessoas percebem isso. Ele é mesmo um cara muito de boa. Ele não é um cara treteiro, ele não... Tanto que o dia que o Perrone mandou mensagem, falou, isso aqui, vamos conversar. Ele fica assim, ó... A vontade dele é ir lá conversar na hora, assim. Aquilo deixa ele muito mexido. Mas isso chama ansiedade. Teve um dia que e ele já teve uns episódios de síndrome do pânico e tal. Então, no dia que o Marcão do Guia mandou uma mensagem pra ele também, falou, tô sabendo que você falou um negócio ali, me fala logo. Me fala logo que você tá sabendo, vamos resolver isso, porque... Essa angústia, assim, de não saber o que é... Não, eu sou essa pessoa também. Não rola. Eu preciso te contar um negócio, mas eu te conto amanhã. Não. Conta agora. Você não inicia essa conversa se você não me contar, que eu vou te encher o saco o dia inteiro para saber o que é que tá acontecendo. E aí eu acho que o fato dele ser mais bonachão, assim, de não ser um cara treteiro... Nossa, uma delícia esse faz com que as pessoas também não vão muito pra esculachar, sabe? Mas depende, né? Às vezes chega um cara novo lá, ainda mais agora que tem TikTok, né? Mas que é uma galera nova também, que, mano... Mas aí eu acho que é uma outra característica de você ter um negócio que as pessoas, de modo geral, que te acompanham, já sabem que é sério. Isso de você mostrar um pouco da sua família. A gente faz bem pouco, a gente não é, assim, um perfil de lifestyle. Mas, eventualmente, a gente não é máquina. Então, eventualmente, vai aparecer o brinquedo da Alice, ou ela, no meio da gravação, vai lá, mete a mão, pega uma batatinha e tal. Isso, às vezes, vai acontecer. Isso faz as pessoas terem um pouco mais de empatia e faz com que os lovers sejam, assim, muito lovers da marca Hambúrguer Perfeito, do negócio, da forma como a gente cria conteúdo. Então, vem um lá fazer uma gracinha, reclamar de algum negócio, vem os que são mega fãs e eles resolvem por nós, sabe? A gente não alimenta os haters. Normalmente, os lovers vão lá e já dá uma segurada. Não é bem por aí, você não sabe o que você está falando? Chegou agora no parquinho, né? Que enche o saco. Tem funcionado bem, assim. E você se preocupa mais com os haters do que ele, Amanda? Você não? Você também é de boa? É que, normalmente, vem umas coisas que são tão sem cabimento, eu não fico com vontade de responder. Eu não sou aquela pessoa que fica... E quando eu respondo, normalmente eu sou bem irônica. Isso que é bom, né? Eu sei bem disso. Teve um... Você também é assim? Eu sou. Não, e tem hora que dá vontade de responder, que a pessoa fala assim...
Nossa, mas sei lá, tá ensinando receita de pesto com pinhole, não podia ensinar um jeito, eu não acho que na minha região. Aí eu falo, minha vontade de responder, eu já tô ensinando a receita, mostrando passo a passo pra Então, você. mas é isso que as pessoas não entendem, né, velho? Se você tá me assistindo, você tem acesso à internet. Você pode pesquisar no Google. Minha vontade de responder Parece isso às que a vezes, mas gente eu tem falo, uma obrigação, né, cara? ah, mas eu só vou lá e respondo. Pode usar castanha. Eu Você tipo, responde minha assim? vontade é responder assim. Ah, não. mas- Outro dia eu tive que responder. Eu fiz uma maionese de limão siciliano, de conserva de limão siciliano. E eu já tinha feito a receita conserva. da conserva. Aí o cara, ai, que receita ridícula. Quem que tem limão siciliano, conserva de limão siciliano em casa? Quem me segue Aí eu, tem. então, veja bem. Você poderia ter perguntado a receita, né? De qualquer maneira, essa receita está disponível aqui no meu Reels, tá? Para você ver se você quiser fazer. Mas você poderia ter tido um pouquinho de educação, né, meu querido? Passe bem. Beijo. Tipo, não sou obrigada também, né, cara? Seja educado, ou vamos ter... Eu acho que isso... A internet deu voz aos imbecis, assim. De certa forma, as pessoas acham que podem falar qualquer coisa, para o bem ou para o mal. E elas... Tem aval de Deus, né? O fato de você estar falando com uma máquina, ou com celular, ou no computador, tira, eu acho, a percepção dessas pessoas da pessoalidade mesmo. Ela não pensa que ela está mandando aquilo e que um humano vai ler do outro lado. Parece que ela está mandando para uma máquina que não tem sentimento e caguei. Na verdade, uma coisa que eu já percebi é que, assim, às vezes a pessoa te ataca porque ela quer atenção. Aí eu vou lá e respondo. Aí a pessoa pega e fala assim, nossa, desculpa, eu nem achei que Eu não achei você que você fosse fosse responder. Falei, pois é, eu respondo. Não, mas é que não é bem assim, é assar, aí quer, né? Mas é atenção. É o mundo que a gente vive hoje, né? As pessoas com falta de atenção. Mas a gente viver tão digital, tem isso também. Porque às isso. vezes, cara, quantas vezes você que vai muito a restaurante e a gente que usa muito celular em restaurante, geralmente está tirando foto do prato, tá não sei o quê. Você olha em volta, tem gente que senta na mesa, E tá todo mundo pessoas, usando. todo mundo lá rolando o feed, não tá socializando com quem tá ali pessoalmente. É isso. E a vida de todo mundo é mais E legal, mesmo né? família, né? no Você Instagram. vê... Em família, aqui em casa, pelo menos na hora da janta, dispositivos desligados. A gente tenta, né? Não é sempre que Não, mas é isso, bota no quarto, deixa carregando. pra poder, porque almoço, janta, eu acho que a refeição é sagrada. É o momento, né? E dá importância pro alimento que você tá comendo, prestar atenção no que você tá comendo, mastigar, sentir o sabor, né? Senão é um automático que a comida vai pra dentro e você nem... E aí é por isso que a gente chama, acho que erroneamente, de paladar infantil. Na verdade, é só esse paladar pro que é mais fácil, mais fácil. palatável. É. Porque é ultraprocessado, é tudo que tiver farinha branca e açúcar refinado, então é fácil de comer. Sem consciência, você vai comendo e é vício. Aquilo vai ficando, né? Não dá... Não dá saciedade. O valor pra refeição mesmo, né? Não dá saciedade, tem tudo isso, né? E acaba gerando acaba tendo essa geração que a gente está passando de super obesos e Que tem muito a ver com comer errado. desesperadamente, né? A gente nunca fez nada muito saudável aqui também, né? Tudo com farinha branca. Mas aí depende do que... Pode ter saudável com farinha branca. né? Não, tô falando, mas não... E assim, por exemplo, você vai fazer Uma uma, massa, pizza que nem dessa, eu você não fiz uma consegue... pasta. Você vai fazer uma massa dessa, você não consegue fazer Quer com mais qualquer água? farinha mequetrefe. Não. Não, tá suave. Tem. Você não consegue fazer com farinha que seja muito processada, assim, que seja só o que sobrou do resto, sabe, do processo. Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa que eu precisava te perguntar. Você era uma pessoa que estava de fora dessas nossas brigas, das tretas, né? Como que você viu esse negócio em 2022 que todo mundo resolveu a paz? Eu acho que tem a ver, primeiro, com a maturidade de todo mundo, assim. Não é um monte de garoto, sabe? Sei lá. Com certeza, né? O ego aí de cada um. Todo mundo aí com os 40. Ou já passou ou tá chegando nos 40. Não dá pra ficar quinta série brigando, né? E
E eu acho que faz muito mais sentido. Assim, ninguém é obrigado a gostar uns dos outros. Mas eu acho que... Cara, é quem movimenta a cena, principalmente de hambúrguer. É que você ainda tem... E o Tadeu ainda extrapola um pouco a cena do hambúrguer. Mas eu acho que esse é o principal core do negócio de vocês também. Mas eu acho que, cara, é bom para todo mundo quando as coisas estão na paz. Não precisa ser amigo. Tem mais afinidade com um do que com o outro. Um eu vou chamar para ir na arena assistir o jogo do Corinthians comigo, o outro não está nem aí para futebol. Tudo bem. Essas coisas podem acontecer, mas eu acho que não faz nenhum sentido alimentar a treta. Porque isso é ruim pro cenário, de forma geral. Isso complica projetos, às vezes, para fazer com marcas. A gente que tem relacionamento bom com os nossos patrocinadores, que já são patrocinadores de longo prazo, eu fico pensando até nisso, sabe? Tipo, às vezes as marcas falam, se tá todo mundo tretado, o que vocês acham de fulano? Eu falo, minha vontade de falar, uma pau no cu. Foda-se, não fecha nada com esse maluco. Sim. Entendeu? Indicar, né? Ou acabar queimando. Se é um negócio que tá tretado, assim, pra mim não faz sentido. Eu acho muito mais legal, porque se eu falo, por exemplo, com a Vigor, falo, cara, eu tô procurando alguém para fechar um projeto. Você tem sugestão? Você conhece alguém que poderia fazer nessa linha que vocês fazem e tal? Cara, é muito mais legal. Aí, pensando até em mim como hambúrguer perfeito, é mais legal que uma marca aposte mais em outras pessoas da categoria, porque a minha verba ela já definiu. Se ela vai usar a verba para aportar em outras da mesma categoria, isso está fazendo o movimento na minha categoria crescer. Então, todo mundo vai ser mais visto. Sim. Se eu começo a podar e falar, não, eu vou nadar sozinho... Quero ser só o único do... Eu vou nadar sozinho aqui nesse... E tô nem aí pros outros. Tipo, Lari no churrasco. Não, você é a única mina conhecida aqui por fazer. Cara, vai chegar uma hora que sozinha você vai cansar e não vai alcançar, assim, sabe, grandes objetivos. Eu acho que isso... E eu acho que isso veio com a maturidade. Com o fato de já todo mundo tem aí mais de uma década de conteúdo estabelecido, mais de 40 anos na cara. Uma broxada. Você falou sobre isso, eu já dei uma broxada. De tentar trazer, de unir e ter um movimento e tal. Não, mas eu acho que não fazer precisa... só pra mulheres. Churrasco só de mulheres aqui. Pô, já tentei. Mas não precisa unir. Só que não precisa desagregar. Não precisa tretar. Eu tentei desagregar. Então. Mas não, assim, não tô acusando, não. Vamos fazer tal e, tipo, não vejo o empenho de ninguém. Quer saber? Tudo bem. Vou fazer o meu aqui e já era, vai entendeu? fazer o seu, beleza? Mas eu acho que não precisa desagregar, não precisa tretar, não tem que ficar falando mal dos outros. Não, e é mais sobre você do que sobre outra pessoa, quando você quer queimar o outro, né? Exatamente. Tipo, ridículo, né? A marca vai falar, nossa, quando eu virar as costas, vai estar falando de mim Exatamente. pro outro, né? Porque eu prefiro, assim, o que você acha de fulano? Cara, eu não sei como ele trabalha, conversa com ele. Uhum. Eu faço dessa forma e eu acho que assim é legal. Eu prefiro dizer isso do que falar, eu faço desse jeito. Já o Perrone... Absurdo, né? Tipo, sei lá, deixa a marca bater lá na porta e descobrir como ele faz, sabe? Eu vou comer mais, hein? Mas é pra comer, pô. Fica à vontade aí. Tava boa? Gente, quando vocês me chamarem para podcast, vocês, por favor, podem providenciar a comida, que eu gostei dessa ideia. Aqui sempre tem. O nosso foodcast é sempre alguém food tá ali, mesmo. Alguém tá ali cozinhando. Ou a ideia foi essa, né? Para sair um pouco do que todo mundo já fazia. mesmice. O que vocês acham disso, hein? Todo mundo tem um monte de... O que vocês acham das pessoas ficarem tentando reproduzir conteúdos em vez de criar novos formatos? Então, mas é aquilo que a gente bateu, é mais fácil. Vocês que já estão há muito tempo produzindo conteúdo devem ser muito copiados, por isso estou perguntando. Então, mas é muito mais fácil você copiar, né? Eu vejo, do que você criar e você não saber qual que vai ser o resultado. Você pegar uma fórmula que você já sabe que deu certo, por exemplo, a gente resolveu montar o podcast, eu tinha vontade de montar, né? Eu tinha começado um projeto com o Tadeu, aí veio a pandemia, ele foi para outro rumo e não sei o que lá. E eu ainda fiquei com isso na cabeça, né? E aí, um dia a gente se encontrou e a gente batendo papo, eu falei, pô, eu tinha vontade de montar um podcast, vamos? Aí, ele queria muito montar um podcast e ele
incentivou de fazer. Tanto é que quando a gente resolveu montar, a gente preparou um cenário lá dentro, com cortininha, tipo um cenário de podcast, talk show mesmo. E aí, meio... depois que a gente gastou dinheiro, um dia eu cheguei e falei, putz, gente... Não, a ideia não é sua, Perrone. Não. Não vem com essa, não. Tá, que o Margarida sempre falou ele que era falou, pra cozinhar. sim, mas foi a hora que eu cheguei pra ele e falei, cara, não vai ser lá dentro. É porque a gente queria fazer lá dentro, só que ele falou assim, e se cozinhasse aqui, em cima de uma mesa sentada, não ia rolar, né? Vamos lá pra fora, pô. E aí foi aqui que surgiu. E aí resolvemos, com tudo pronto, abortar e falar, vamos fazer aqui fora. Pra ter algo diferente, né, também. Mas eu acho que é isso. A gente já entendeu que é um formato que as pessoas estão gostando de consumir agora. Uhum. Essa troca de não ser só um monocomando, assim, uma pessoa apresentando e você vendo passo a passo. A gente teve, antes disso, um tempo de mãos trabalhando. Que Sim. não precisava nem... Taste-made, problema, né? quem tem, era bem taste-made, mas já teve essa Não fase que a funciona gente mais também. entendeu que não funciona mais. Hoje ela só funciona se você tiver uma locução que seja muito pessoal, né? Tem algumas... Para fazer funcionar, ela precisa ter algumas... Eu acho que Você precisa humanizar de outras formas. Então, na verdade, eu acho que esse formato ainda funciona, mas ele tem que ser muito mais trabalhado. Né? Não é qualquer locução, né? Eu acho que aquela locução muito... como que eu vou falar? Sabe aquela locução muito arrastada? Já não funciona mais. Acho que acho que a locução hoje ela é muito rápida, né? E para esse formato funcionar, tem que juntar essas coisas. Essa foi outra coisa que me fez aparecer mais no Hambúrguer Perfeito. Eu consigo falar muito rápido. Para fazer locução de vídeo rápido, assim, eu consigo... Eu vim de rádio, né? Meu primeiro trabalho, quando eu me formei, eu trabalhei durante 5 anos numa pilhada da Globo, então e eu era de rádio. Aprendeu a falar pausadamente para as pessoas entenderem. Agora a gente tem que retroceder, né? Mas... eu consigo dar uma controlada, eu consigo preparar o texto para fazer uma locução, sabendo quantas palavras cabem naquele tempo ali e organizar isso. Olha, às vezes eu faço o texto para Fabrício gravar e ele fala, não dá para falar nesse tempo. Dá. Não dá para você. Pode fazer que dá. E dá uma acelerada nele, né? Aí é só... Então, da sua pergunta, eu acho que assim, eu acho que por a gente estar à frente aí, a gente testou muita coisa que deu certo, que deu errado. E aí tem gente que, claro, pegou o embalo e eu acho que eu não fico incomodada com isso. É legal quando as pessoas reproduzem o que você faz, que falam, que legal, deu certo, o fulano tá fazendo ciclano e tal. Eu só acho que tem alguns que são muito cara de pau, assim, que, tipo, é próximo a você e faz muito igual, aí eu acho que, tipo, falta criatividade pra você, né? E também, ó... Vai ler um livro, vai pesquisar. Ou às vezes a pessoa fala assim... Inspirada na Larissa, eu resolvi fazer um quadro assim assado, né? Tipo, eu acho que falta, às vezes, dar crédito. Um pouquinho de bom senso, né? Porque fica... descarado, né? Às vezes a pessoa não quer fazer como se estivesse roubando a ideia, mas... Cara, você dá o crédito, já dá aquela quebrada, assim, de... Pelo menos, né? Então, mas se a gente parar para pensar também, vamos lá. Mas o crédito também eu acho muito... Então, tudo que a gente faz, veio de alguém que já de alguém que já ninguém inventou a roda. Tudo que é apresentado no Brasil hoje é modelo de outras coisas que já deram certo lá fora. Então, por exemplo, o jeito que ela apresenta não é crédito dela. Isso daí ela pegou de outro lugar, né? O jeito, o que o Fabrício faz, o que eu faço, não é ideia nossa. A gente foi pegando referências em outros lugares. Mas aí... Eu acho que você vai construindo o repertório. Não. Você cria o seu jeito Você tem que criar o seu jeito de fazer, com base exatamente. em modelos que já existem. Porque, por exemplo, hoje, hoje não, desde sempre, eu nunca assisti nada brasileiro para mim não pegar trejeitos de outras pessoas. Então, por exemplo, saiu um novo lanche do McDonald's. Se eu assistir alguém fazendo review, corre o risco de eu ficar... Sugestionado, né? Sugestionado. Ali. Não que eu queira de propósito, mas pode acontecer. Né? Eu também prefiro não assistir outros conteúdos do meu nicho. Eu prefiro ir por outro lado. Falar, acho que essa receita vai ser legal, tal. Claro que tem coisas que são hypes, que a gente acaba seguindo a onda aí, né? Dando o exemplo do Mac mesmo, eu assisti todos depois que a gente gravou.
Eu acho que tem que ser. Eu peguei as receitas no site. Isso, tipo, aí o eu Mac acho que tem lançou, que vai ser. ser isso. Aí a gente pegou todas as receitas e reproduziu. Aí depois eu assisti porque eu queria ver o que a galera tava falando, mas... Senão a gente fica muito sugestionado a falar eu alguma acho coisa. também. Eu acho que isso Mas eu não que gosto isso de assistir interfere. isso. Quem faz é a Voz do Consciência, o Margarida. ele Eu que... prefiro não ver os outros do meu nicho, assim. Eu já não consumo mais. o Fabrício vê mais que eu. Do mesmo nicho, assim, eu vejo menos. Até porque acaba criando um nível de comparação, de competir, que eu não quero ter essa neura, assim, pra mim, sabe? Que é uma cobrança muito violenta, Sua, acho. assim, pessoal mesmo. É uma autocobrança pra você. Eu acabo me cobrando, tipo, mas tem mais views, não tem mais views, não sei o que, tal. Então eu entendi que eu me afastando vai ser melhor mentalmente pra mim. Não gosto muito. Eu consumo pouco conteúdo, assim. Tem a Alice pequena, que já me consome bastante. Aí tem o Hambúrguer Pois Perfeito, né? que por si só já é bastante coisa, porque a gente produz 3 vídeos por semana para o YouTube. A gente tem Instagram, que a gente produz aí de 12 a 20 posts por semana para o Instagram. Vocês postam 2 vezes por dia? Às vezes até 3. Nossa. Dependendo do conteúdo, se tem coisa de marcas, dependendo da época, mas então assim, é bastante conteúdo. Aí parte do conteúdo de Instagram, o que a gente faz para Reels, e que a gente já entendeu que não basta replicar, mas que a gente consegue adaptar um pouco do que é de Reels para ir para TikTok e Shorts. Tem o próprio site, então às vezes a receita que está em vídeo no YouTube, a gente também tem texto no site. Vocês ainda alimentam o blog. Caramba. Porque aí a gente alimenta, por exemplo, eu tenho uma receita que está em vídeo explicada passo a passo e que a receita aparece em lettering no vídeo no YouTube. E no blog, apesar de eu embedar o vídeo, eu também coloco a receita em texto corrido. Uhum. Então, é mais uma plataforma que a gente tem. Então, é muita bastante coisa. Só o Hambúrguer Perfeito já é bastante coisa. Aí tem a The Burger Store. Eu tenho uma marca de brigadeiros também. Qual que é? Chama Mande Magas Shop. Eu comecei esse ano, era um projeto meu que eu queria muito Poxa, fazer. nem pra trazer Podia o ter brigadeiro, trazido. hein, Eu vou ter que voltar. Mas que eu resolvi fazer porque era uma coisa que eu queria... Um projeto pessoal, sim. Totalmente. Era uma coisa que era independente da Alice, do Fabrício, era uma coisa... Vou me matar Eu nisso sempre daqui. comecei a... Eu sempre cozinhei muito, comecei pelos doces. E os brigadeiros são os meus doces favoritos. Eu queria fazer uma coisa... Sabe aquele negócio? Eu vou fazer só para provar que é possível? Tá. Botar a pica na mesa. Mas eu faço só por encomenda. Tá. Então, eu consegui um modelo assim. E é super personalizado, enfim. Aí eu comecei a fazer cerâmicas 2 anos atrás também. Pra relaxar. Total terapia. Só que esse ano eu já participei de um dia de ateliê aberto, eu criei uma coleção para vender, aí vendi tudo no dia mesmo. Foi poucas horas de ateliê aberto e eu vendi tudo. Então já estou preparando uma nova coleção de cerâmica. Então eu fico... Tenho vontade de botar a mão na massa da cerâmica, porque eu acho muito lindo. Eu gosto. Sempre gostei de ter em casa, assim. E aí comecei a querer fazer... Então eu fico o tempo inteiro inventando buscando moda, coisas. assim, né? Que signo que você é, mãe? Eu sou uma pessoa bem tranquila. Eu sou de Áries com ascendente em Escorpião. Começou tranquila, ferrou. Juntou os dois, caramba. Eu sou Áries com Escorpião. Só e isso. Assim, meu mapa inteiro é Áries, Escorpião e Capricórnio. Eu sou Leão com Áries. Tá tranquilo. Você é Leão com ascendente em Áries. O Fabrício é Peixes com ascendente em Áries. Poxa, a Peixes é o tranquilão, né? E o Áries é o Satanás. O equilíbrio aí, né? Por isso que Áries é o Satanás. Eu sou uma arianja. Tá, com o Escorpião, sei. E os projetos aí, tendências, o que você traz pra gente? Eu fico sempre tentando enxergar o que a gente pode ver pra frente, né? Assim, tentar... É meio quase uma bola de cristal, né? A gente fica muito estudando tendência de consumo. Sim. E a gente consegue perceber, eu acho, que a gente hoje, no universo do hambúrguer, não tem uma coisa que a gente possa dizer assim, a tendência agora é essa. hambúrguer alto, ou é smash, é
Eu acho que a gente já passou por essas coisas. O American Barbecue, que eu te apontaria como tendência uns 2 anos atrás, Também. no universo das hamburguerias, ele já não é uma tendência, é uma realidade. Aham. Né? Assim, é um universo que já permeou o universo das hamburguerias, e muitas têm. Cara, mesmo que a hamburgueria seja de smash, você acha que não tem nada a ver, ela tem um bolinho de poulet de pork, ela tem um hambúrguer que tem um pastrame desfiado. Mas então... não é uma coisa que veio com força, igual veio o hambúrguer há 5 anos atrás. É uma realidade. Não, eu acho que o American Barbecue, ele veio e deixou a sua marca no universo do hambúrguer. Sim, mas não é uma coisa que... É isso que eu... Assim, o hambúrguer, ele foi uma febre nacional. Tenho ressalvas. Vamos lá. As hamburguerias começaram a surgir no Brasil na década de 50. O primeiro hambúrguer foi feito no Brasil, segundo registros, em 42, em Natal, e os americanos, vindo durante a guerra, faziam hambúrguer lá. Os primeiros negócios de hambúrguer no Brasil são da década de 50. Sim. O Bob's é a nossa primeira rede, é de 52. E ele está aberto até hoje. Sim. Aí, na década de 60, a gente teve, sei lá, Seu Osvaldo, Osniro, um monte de hamburguerias em São Paulo que seguem abertas. Sim. Aí, 80, começou a vir fast food. 90 foi muito a década do fast food. 2000, começo dos anos 2000, foi quando a gente veio a gourmetização. Tudo era gourmet. Brigadeiro gourmet, pipoca gourmet, tudo gourmet. E o hambúrguer entrou nessa onda e veio o hambúrguer gourmet. O que aconteceu, eu acho, mais ou menos entre 2012 e 15 ali, já tem quase 10 anos, né, que começou esse movimento, foi que seguindo a história, porque eu acho que não é moda, porque o negócio já estava rolando não desde moda, a década de Amanda, 50. mas assim, foi uma evolução. O que eu acho que aconteceu foi, as pessoas entenderam nesse momento e investiram em criar negócios com identidade. Então, não é simplesmente uma comida que é rápida, é prática, é fácil para você comer com a mão. Entenderam que o que podia respingar da gourmetização, considerando que o hambúrguer, por essência, pelo fato de você comer com a mão, ele não pode ser uma comida gourmet, você não pode dar esse nome para ele, mas você pode usar ingredientes de qualidade. Você pode... Então, essas que são as coisas que eu acho que tem a ver com o gourmet que se inseriram neste momento. E aí a gente teve realmente uma explosão de abertura de novos negócios, mas o que mais fez esses negócios durarem até hoje, aí a gente está vendo, sei lá, tá 10 anos desse movimento, foi as pessoas terem investido em marca, em experiência, identidade. Eu vou dar um exemplo, o Big Kahuna, que surgiu aí, acho que em 2013, 2014. É uma hamburgueria, mas ele tem a inspiração no Tarantino e ele tem isso explícito na forma como ele apresenta os hambúrgueres nas paredes da casa dele, na trilha sonora. Ele entendeu isso e, por isso, ele conseguiu se consolidar. Quem fez isso, nesse momento, eu acho que foi um marco muito importante para o cenário do hambúrguer. Assim como eu acho que essa década que a gente está vendo agora é a era do delivery. A pandemia, para o bem ou para o mal, acelerou isso, mas as hamburguerias só foram tão bem sucedidas durante a pandemia, esse foi um negócio tão rentável, porque a gente já estava começando a se preparar para essa era do delivery. E Diferente de outras gastronomias, a gente já tinha embalagens. Tipo, muita gente restaurantes que são gourmet, que são de alta gastronomia, que nunca pensaram que precisariam de delivery, saíram ali pelejando, mandando coisa em bandeja de isopor, porque Sim. Era o que dava. É. E as hamburguerias já tinham tudo personalizadinho, QR Code, discute minha playlist e tal. Então, eu acho que são eras. A gente viveu essa era que você está falando, acho que foi um marco muito importante, que aconteceu ali no começo de 2010, entre 2010 e 2015, mas não acho que seja moda. O hambúrguer eu não acho que que moda não. Mas eu acho, Amanda, que é o seguinte, o barbecue é uma coisa que é muito cultural, isso não estava inserido na nossa cultura. O hambúrguer já estava inserido na nossa cultura, né? É uma coisa que teve um boom muito grande de gente falando,
né? Mas pouca gente abraçou essa causa, O barbecue, o certo? barbecue. Né? É uma coisa assim, a gente não viu... Porque a gente tem o churrasco. Exato. Né? É uma coisa que, se você parar para pensar, é uma coisa notória. Quando veio a gourmetização das hamburguerias, as hamburguerias clássicas, elas quase fecharam. Né? Tipo, o Bulldog estava jogado às traças, seu Osnis jogado às traças. E eles também tiveram que se coçar e trazer o hambúrguer gourmet para dentro dessas casas. Ou se apropriar da identidade de ser raiz e reforçar isso tanto que isso agregasse valor ao negócio. E aí, o que eu vejo hoje é que é o seguinte, não que passou a moda, mas a gente voltou a ter pessoas procurando os clássicos de novo. Tanto que pela primeira vez a gente tem o Seu Osvaldo, por exemplo, no top 10 do ranking que a gente acabou de lançar no Hambúrguer Perfeito. Porque vocês já tinham, quando vocês faziam o ranking, vocês tinham o Seu Osvaldo como... É outra categoria. Era o outra concurso, categoria. Ele tá ali, e aí essas hamburguerias que fazem o raiz, o podrão, né, esses nunca entraram. E agora o São Carlos entrou no top 10. Então, porque é uma coisa que é aquilo, é igual roupa, né? Boca de sino, é dos anos cíclico. 50. Então, vira e mexe volta a cintura alta. É uma coisa que eu agora... acho que é cíclico, né? Vai... As modas. Mas eu acho que o American Barbecue, por exemplo, ele entrou como um braço do churrasco pra gente que já tem o churrasco. Ele não entrou como uma nova categoria. Não. Sim. Ele entrou como um desdobramento do churrasco. É que a gente não viu casas de American Barbecue abrindo. Não, exatamente. Por isso que eu enxergo ele como um desdobramento do churrasco. Quem tentou botar no Brasil casas nichadas de American Barbecue não funcionou. Ou começou a servir corte logo, ou botou hambúrguer junto, Acho que única e exclusivamente, realmente, acho que não funcionaria, mas... Não, mas tem... Conheço casos que... Não, que inseriram um pitch na sua operação e tal, mas eu tô falando... Betones tem lá em Pinheiros, é sobre... Então, mas eu tô defumados. falando... Então, mas eu tô falando que não Barbecue teve... Crust, por Não exemplo. teve o boom igual as hamburguerias. Não teve, assim, mas tipo, aí... começar a pipocar um monte de casa. Não são várias, não são várias. Não são várias. Agora, uma coisa que eu acho que é uma tendência, né, é isso aqui. A pizza tá vindo forte. Que eu acho que é a mesma coisa do Sim, hambúrguer. sim. Já tá aí. Não, ela já Dezenas tava. de anos a gente já come Ela já pizza. tava, Ela já mas tá. agora trouxe uma evolução. Aí a gente viveu também, um pouco depois do hambúrguer, aí já um pouco entre 2015 e 2020, eu acho, a gente viveu que vieram mais nas napolitanas, a galera começou a... Mas é uma coisa, por exemplo, que você não tinha conteúdo brasileiro no YouTube. Não. Né? Então você tinha que procurar tudo fora. Né? Na Itália, tinha muita coisa americana. Até qualidade de insumo, né? A gente não tem farinhas brasileiras muito boas. Não temos. Né? Mas é uma Mas coisa... a gente tem carne boa para hambúrguer. Mas é uma coisa que A gente hoje tem queijos bons. muitos donos de hamburgueria estão migrando. Mas por quê? Por quê? É muito mais rentável. Exatamente. E muito mais rentável que o hambúrguer. Muito mais rentável que hambúrguer. Muito A mais. operação é menor também, né? A operação é mais enxuta, o custo de produto é menor, a percepção de valor, considerando que você, principalmente você faz grande, que aí a pessoa pensa assim, pô, eu alimento uma família inteira com um produto. Então tem algumas... Então, só que aí a gente tem um adendo. É muito mais rentável, mas é muito mais competitivo. Demais a competição tem muito mais oferta de pizzaria. Mas, por exemplo, o que os players grandes estão fazendo, super legal. Fizeram o nome no hambúrguer e aí abre uma pizzaria. Aí não é que é fácil, mas se você começar do zero uma pizzaria, é muito pior. Mas aí você vê, hoje, que o Brasil agora, acho que está começando mais com essa cultura de restauranteiros. Assim. A gente vê a Renata Vanzetto, por exemplo, que tem vários restaurantes de segmentos diferentes. Uhum. A gente está começando a perceber esse movimento agora em outras categorias. Sim. E os hamburgueros estão fazendo isso indo para pizza. O Júnior e a Aline da Jones, por exemplo, eles têm o a sushi, Nápoles, né? eles têm o sushi, o Japauan,
Então, eles também já foram. Eles vão abrir um outro restaurante agora. Então, mas é legal porque eles fizeram o nome na Jones, fizeram a construção da marca e para você divulgar os seus outros business é muito mais fácil. Que aí você já é isso. Você já Você é conhecido tem como um gestor de um restaurante de sucesso, independente de qual categoria ele é. Então, as pessoas te dão esse crédito para experimentar o seu novo negócio. É a mesma coisa. Você pega, por exemplo, os grandes nomes aí, o Jacan, o Fogás. Eles têm o restaurante matriz ali que fizeram o nome e depois eles vão começam a abrir outros negócios. Né? Braços. E eu acho que a pizza é uma aposta muito... Eu vou criar a pizza perfeita, então. Isso aí. Tô fazendo pouca coisa. Tô fazendo pouca coisa. É isso aí. E aí, Amanda, como é que o pessoal te acha? Conta lá. @mandemagas, todos os meus perfis pessoais. E aí lá na bio tem todos os links de todos os negócios, Hambúrguer Perfeito, The Burger Store. Quem sabe eu crio de cerâmicas também. Vamos ver já se tô eu achando conseguir produzir aí. Mas estou lá. Eu não sei como vocês acham tempo, cara, porque eu não faço... De meia-noite às 6 tem feito o quê? Dormindo. A cabeça não para, né? Eu não costumo dormir cedo também, não. Porque Mas eu gosto de fazer, assim. Eu gosto de realizar coisas, assim. Eu também gosto. A hora que o projeto eu vejo que tá legal... Eu já tenho que fazer outra coisa. É uma pessoa com muita iniciativa, pouca acabativa, né? Tá andando, deixa alguém tocando aqui, vou começar outra coisa. É isso. É isso, obrigada, Amanda, foi um prazer te receber Obrigada a vocês aqui. pelo convite, pela pizza. Pode Adorei. comer mais, fica à vontade. E é isso, né? Bom, novamente queremos agradecer aí aos nossos patrocinadores, a Delis Food Service, que está aí em 80% do nosso território nacional, gente. Olha só, você faz a sua compra hoje e recebe no dia seguinte, 24 horas, hein, para entregar. E você pode parcelar em até 3 vezes no cartão de crédito sem juros. E o cadastro você faz tanto pessoa física ou jurídica. Então, aproveita aí para sua casa, restaurante, evento, hamburgueria, padaria, tudo. E também agradecer aqui ao iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil. Você aí, restaurante, que quer conhecer as 3 ferramentas que o iFood acabou aí de disponibilizar para vocês sobre a nova política de cancelamento, fica ligado que você fica sabendo de tudo no QR Code. Então é isso, Amanda, muito obrigado aí pela participação, pelo convite. foi muito da hora. Cara, Esperamos brigadeiro na próxima. Vou ter que voltar. E eu vou pedir um Uber lá no dia 25 para pegar O pernil. o pernil. Fechou. É isso. Tchau, gente. Obrigada e até a próxima. Valeu.